sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Senhor numa nuvem, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver a Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém, queridos? Sente adorando aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Amados de Deus, o capítulo que ora acabamos de ler, o texto básico pelo qual tomamos para ministrar a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 3. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele era príncipe dentro da casa de Faraó. A Bíblia vai dizer que Moisés foi criado pela filha da filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que Moisés cresce como príncipe dentro do Egito. A Bíblia vai nos dizer também que certa feita Moisés, já jovem, adulto, ele para e observa que os egípcios estavam oprimindo, estavam judiando dos hebreus. E a Bíblia vai dizer que Moisés não se contém. A Bíblia vai dizer que Moisés, para defender o hebreu, ele mata o egípcio e enterra dentro da areia. E a Bíblia vai nos dizer que a notícia corre por todo o reino. E a Bíblia vai dizer que agora Faraó quer a vida de Moisés de qualquer jeito. Faraó dá uma ordem, faz um decreto que Moisés deveria morrer. E a Bíblia diz que Moisés, para fugir da ira de Faraó, a Bíblia diz que ele foge para o deserto. A Bíblia vai nos dizer que no deserto, a Bíblia vai dizer que Moisés fica no deserto. Certa feita, uma das filhas de Jetro está indo apanhar água no poço. A Bíblia vai dizer que um dos israelitas se aproxima para tentar oprimir aquela jovem. A Bíblia vai dizer que Moisés defende aquela jovem das mãos dos inimigos. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés vai para a casa de Jetro, que era sacerdote midiano. E a Bíblia vai dizer que Moisés casa com uma das filhas de Jetro. A Bíblia vai nos dizer também que certa feita Moisés está no Monte Horebe, o monte de Deus.
Moisés é usado, direcionado pelo Espírito de Deus a tirar o povo hebreu da casa de Faraó, a tirar o povo hebreu da terra do Egito. 430 anos estava Israel sendo oprimido, sendo humilhado, comendo o pão que Faraó assava, mas o clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. A lâmpada sai, o clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é que o teu clamor já chegou a Deus, a tua súplica já chegou diante do trono grande de Israel. O teu clamor, Deus está observando, Deus tem visto toda a tua aflição, e nessa noite Ele manda te dizer: Ele é teu socorro bem presente no momento da tua angústia. Ele está contigo, não tem os louvores, porque Ele te chamou. Deus diz para ele: eu sou o que sou, me viu a voz. Você serve a um Deus que é tão grande, você serve a um Deus tão poderoso, você serve um Deus que ainda trabalha, que ainda pleiteia, que ainda guerreia, que ainda se levanta pela causa do oprimido, pela causa do necessitado. Foi Deus que te chamou. Não tem o que estão dizendo a teu respeito, meu Deus está me levando por esse caminho, e eu estou falando para pessoas nessa noite. Não tem o que estão dizendo a teu respeito. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Não tem mais ferramentas do adversário. Quem te chamou foi o Santo de Israel, e Ele vai te dar a vitória. Livro de Josué, capítulo de número 1. Deus diz para Josué: Josué, levanta, porque o meu servo Moisés é morto. Tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. E sempre diante do peso de uma responsabilidade, nós tememos, nós nos afligimos, nós nos perturbamos. Por quê, pregador? Porque todos que se disponibilizam a ser um representante de Deus, a ser alguém usado por Deus, tem que ter uma consciência, tem que ter um pensamento, tem que ter dentro de você. Você está sendo chamado para sofrer. E eu nunca vi nenhum profeta na Bíblia ter vida fácil. Eu nunca vi nenhum profeta na Bíblia, homem chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, não viver aflições, lutas, combates no dia a dia. Josué diz para Deus: Senhor, como eu? Mas Deus diz para ele: Josué, não temas diante deles. Não tem uma aparência dele, Josué. Eu serei contigo, Josué, para te dar a vitória. Então somente, Josué, esforça-te e tente bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra prometida. Você vê que desde o livro do Êxodo, a preocupação de Deus é o que, pregador? Era fazer o povo herdar a terra juramentada a Abraão, a Isaque e a Jacó. A preocupação de Deus é fazer com que o seu povo herde, que o seu povo possua, que seu povo coma do melhor da terra. Mas diante, querido, de uma vitória gigantesca, maciça, sempre iremos enfrentar oposições, sempre iremos enfrentar lutas, sempre iremos enfrentar adversidades.
Jeremias: eis que ponho as minhas palavras na tua boca, e tudo quanto te mandar falar, falarás, e aonde quer que eu te enviar, irás. Não temas diante deles, pois são povo de semblantes obstinado, coração endurecido. Mas não temas, Jeremias, porque quando tu abrires a boca, quem vai confirmar a palavra é eu. Quando tu
pela necessidade de passar pelo processo da purificação. Deus não usa ninguém de lábios impuros. Deus não usa ninguém que quer ver a terra do outro. Deus não usa aquele que quer ver a destruição do Senhor. Deus não usa pessoas que às escondidas falam mal do próximo, falam mal da liderança, falam mal da igreja, falam mal do pregador, falam mal do cantor. É necessário para ser usado. O anjo tem que tocar na boca para tirar a impureza, para tirar a iniquidade. E depois de tirar, acontece o que, pregador? Aí agora não tem mais. Porque é Deus que vai diante de você. Quando Deus mandar você falar, você não vai entender. Quando Deus mandar você entregar, você não vai se preocupar se Ele vai receber a profissão, não. Quando Deus usar para entregar o recado, você não vai entender o que vão falar ou deixar de falar. Por quê? Porque você está debaixo da propriedade do Espírito dele e sabe que quem está te usando é Ele. Aí Deus vai voltar essa questão profetizada. Em uma época de escassez espiritual, de apostasia espiritual, de apostasia religiosa, Deus levanta Isaías para pregar para o povo cego espiritualmente, surdo espiritualmente e insensível. Eles tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvido, mas não ouviam. O coração deles estava como? Endurecido, enrijecido. A mensagem de Deus, ela ia como impacto, mas caiu por terra. Deus disse para ele: olha, Isaías, tu vais pregar para o povo cego espiritualmente, surdo espiritualmente, e para o povo sensível. O que é uma pessoa sensível, pregador? É uma pessoa que não tem sensibilidade com nada. Ela não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não tem sensibilidade para ouvir uma repreensão.